Apocalipse 5, do versículo 1 ao versículo 14. São 14 versículos, é onde está inserido a nossa mensagem nesta noite. Nos diz assim, Apocalipse capítulo 5: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos vi no meio do trono e dos 4 seres viventes entre os anciãos, um de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostaram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus o constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões, de milhares e milhares, proclamando em grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há, estava dizendo: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostaram-se e adoraram. Amém. Meus amados irmãos, irmãs, e todos que nos acompanham nesta noite. Nesta noite eu quero falar sobre a soberania de Deus na história. Amados irmãos,
quando nós abrimos o livro de Apocalipse, muitas pessoas aproximam-se do livro de Apocalipse com uma obsessão escatológica, ou seja, como se darão as últimas coisas aqui no decorrer de toda a história da humanidade. Mas estes que se aproximam do livro de Apocalipse apenas com esta obsessão, perdem o cerne e a mensagem do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, ele é prático e ele revela-nos verdades profundas para o seu povo, para a sua igreja. No livro de Apocalipse, nós podemos ver a certeza de que Jesus, ele tem o total controle sobre a sua igreja. Podemos ver também no livro de Apocalipse que Jesus também tem um controle total sobre a história da humanidade. Podemos ver também no livro de Apocalipse a perseguição do mundo e do diabo não pode mais destruir a igreja do Senhor Jesus Cristo. Os inimigos que perseguem a igreja serão vencidos. E podemos ver também os inimigos de Cristo, mostra-nos também Apocalipse, terão que enfrentar o juízo de Deus ao mesmo tempo que a igreja desfrutará da bem-aventurança eterna. O propósito principal do livro de Apocalipse é confortar a igreja militante que está em conflito contra as forças do mal. E o livro de Apocalipse está cheio de consolações para os crentes pelos quais se encontram afligidos. A estes crentes que estão o quê? Enfrentando este conflito contra as forças do mal, e muitos estão afligidos, a eles é dito, lá em Apocalipse 7, versículo 17, Apocalipse 21, versículo 4, diz que Deus está vendo todas as suas lágrimas. Apocalipse 8, versículo 3 e versículo 4, mostra-nos que suas orações produzem revoluções no mundo. Apocalipse 14, versículo 13, mostra-nos para aqueles crentes que estão militando, que estão sendo afligidos diariamente, lutando contra as forças do mal, mostra-nos que mesmo a sua morte é preciosa aos olhos de Deus. Está lá em Apocalipse 14, versículo 13. Apocalipse 15, versículo 2, mostra-nos também para todos os cristãos que a vitória deles é assegurada. Apocalipse 6, versículo 9, Apocalipse 8, versículo 3, mostra que o sangue dos santos que foram derramados serão vingados por Deus. Apocalipse capítulo 5, versículo 7 e versículo 8, pelo qual nós lemos aqui, o Cristo pelo qual governa a igreja e governa o seu povo, é o Cristo que governa o mundo em nosso favor. E Apocalipse 22, versículo 17, mostra que o Cristo, o Senhor da igreja, ele voltará em breve. Como eu falei, amados irmãos, o livro de Apocalipse está cheio de consolações para todos os cristãos de todas as épocas. E isto é algo maravilhoso. Isto é algo que o mundo desconhece. Aqueles que não conhecem a Cristo não têm esse consolo pelo qual o livro de Apocalipse traz para a sua igreja.
O mundo apenas crê num Deus como uma energia cósmica. Mas quando nós olhamos, amados irmãos, para o livro de Apocalipse, se Deus fosse apenas uma energia cósmica, a história humana estaria à mercê da casualidade, das forças cegas da natureza, ou do desenfreado egoísmo do coração humano. Mas o livro de Apocalipse afirma que quem está reinando sobre todos os povos, acima de todas as dimensões, não é uma energia fria, não é uma energia cega, mas é um Deus soberano, é um Deus absoluto, é um Deus eterno, é um Deus imutável e é um Deus pessoal que se relaciona com o seu povo. O livro de Apocalipse nos diz que o Deus soberano está acima de tudo e de todos no universo. Ele está sentado no trono e tem um livro em sua mão. Este livro é a história da humanidade. Este livro está cheio de acontecimentos que ainda sucederão, mostrando-nos que o quê? Que Deus não perdeu o rumo da história. Nós cremos num Deus que é soberano sobre tudo e Ele continuará dirigindo toda a história da humanidade. E nesta noite, amados irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos que aqui estão e com os demais irmãos que nos assistem via internet. Primeiramente, eu quero mostrar 3 verdades pelo qual nós vamos extrair aqui do capítulo 5 do livro de Apocalipse que nós lemos. 3 verdades para as nossas vidas. E depois eu vou compartilhar com os irmãos as implicações dessas verdades para as nossas vidas. E qual é a primeira verdade que eu quero destacar e compartilhar com os irmãos nesta noite? Se encontra no versículo 2 e o versículo 3 aí do capítulo 5 do livro de Apocalipse. Nos diz o seguinte: vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? E o versículo 3 diz o seguinte: ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Podemos ver aqui a primeira verdade, a grande pergunta da história. Esta é a primeira verdade que eu quero destacar, a grande pergunta da história: quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Meus amados irmãos, esta é uma profunda verdade. Ninguém tem capacidade de desvendar, nem conduzir a história até a sua consumação. Mostra-nos o versículo 2 que o livro está selado, ou melhor, o versículo 1 está selado com 7 selos. 7 quer dizer completo. A história está no livro.
Está totalmente selado. Aqui nós podemos ver que a história sem Deus, a história é um livro selado. Só Deus pode dar sentido à história e sentido à nossa vida. E olhe, amados irmãos, que diz o texto que ninguém foi achado digno de abrir o livro. E veja algumas observações interessantes, que diz: nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. E o que quer dizer isso? Nem no céu, nem o arcanjo Miguel, nem o anjo Gabriel, nem os serafins, nem os querubins, nem qualquer outro anjo, nem qualquer outro remido que já está na glória foi achado digno para abrir o livro. Mostra-nos também que nem na terra, ou seja, nenhum homem, por mais poderoso, por mais influente, pode decifrar o sentido da história da humanidade. Mas também fala-nos também, nem debaixo da terra, ou seja, nem o diabo, nem os demônios, nem os espíritos atormentados podem revelar o sentido da história e da vida humana. Mostrando-nos o quê? Que a história sem Deus é um livro lacrado. Só Deus é que pode dar sentido à história da humanidade e à vida de todo o ser humano, de todo o ser vivente. Esta é a primeira verdade, amados irmãos, que podemos ver nessa passagem bíblica. A grande pergunta da história: quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Mas também há uma segunda verdade que eu quero destacar. Está aí no versículo de número 4, que diz assim: João, e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Aqui tem uma segunda verdade: a impotência humana para desvendar o futuro. A impotência humana para desvendar o futuro. Quando João constata que ninguém podia olhar, ou melhor, abrir, nem olhar para o livro, ele cai num pranto, diz ele, e eu chorava muito. Meus amados irmãos, a crise de João aqui é uma crise de impotência de todos nós. Olhamos ao nosso redor, podemos ver um mundo em pé de guerra, o mal triunfando, a violência crescendo, a criação de Deus sendo devastada, as famílias sendo destruídas, crianças, adolescentes, jovens se drogando, se prostituindo. A nossa reação é também de chorarmos. Porque nós não sabemos o futuro. Qual é o futuro do nosso país? Qual é o futuro do mundo?
pelo qual nós estamos vivendo. É nós estarmos chorando, lamentando, diante da situação atual, amados irmãos. É para chorarmos diante de Deus e lamentarmos que nós somos impotentes, nós somos frágeis, nós somos míseras criaturas. Por isso que o livro de Apocalipse é uma palavra de conforto para a sua igreja. Pequeninos como somos, mas somos os remidos do Senhor. Deus nos consola com a sua palavra, pois o futuro está em suas mãos. Esta é a segunda verdade, a impotência humana para desvendar o futuro. A primeira foi a grande pergunta: quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Mas ainda também há uma terceira verdade que eu quero destacar. Está no versículo 5. Veja o que é que diz: todavia, um dos anciãos me disse, que palavra maravilhosa, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Aqui nos mostra a terceira verdade. A voz da esperança verdadeira, ela vem lá do alto, vem lá do céu. A voz da esperança verdadeira vem lá do alto, vem do nosso Deus. No auge da descoberta de que o homem não pode conduzir a própria história, surge a voz de esperança. O versículo 5 nos diz de que o pranto de João é subitamente estancado por uma voz de esperança que vem do céu, que vem do trono de Deus. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Isso mostra-nos, amados irmãos, que a solução para a história vem do céu. Tão somente de Deus é que vem a esperança para o homem. Às vezes choramos como João, com medo do futuro, e muitas vezes ficamos a nos questionarmos, a perguntarmos para nós mesmos: o que é que virá pela frente? Como será o meu amanhã? Como será a minha velhice? Como vai ser o futuro dos meus filhos nesta sociedade caótica, sem princípios e sem valores? Mas a voz que ecoa do céu nos fala: não chores. Ou seja, o Senhor põe um basta à nossa angústia. Se consolem com essas minhas palavras. Ou seja, esse maravilhoso Deus pelo qual nós servimos, Ele traz solução para o amanhã. Alguém já disse, comentando esse texto: o digno procurado
ele é agora encontrado por João. O digno procurado por João, que ele chora, é agora encontrado, mostrando a João que há alguém capaz de dirigir a história e dar sentido à vida humana. E com quem está a solução? Nós já lemos o versículo 5, eu vou ler novamente. Vamos ler até o versículo 7. Todavia, versículo 5 até o versículo 7. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu, para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviado por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ou seja, a voz ecoou do céu: não chores. O digno procurado é agora encontrado, como nos mostra aqui o livro de Apocalipse. A solução da história está com o Senhor Jesus Cristo. O livro da história está agora nas mãos do Senhor Jesus. Ele tem todo o poder. Ele, a Bíblia nos ensina, Ele é o Criador, Ele é o sustentador, Ele é o Redentor e Ele também é Senhor. Só Cristo tem a chave da interpretação da história agora nas suas mãos. Só Ele é perfeito, só Ele foi achado digno. Diz no versículo 5, pelo qual nós lemos: Ele venceu para abrir o livro. E eu acho maravilhoso que aqui coloca: o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ou seja, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Ele foi capaz de romper os selos e abrir o livro. É como que uma palavra para a igreja dos nossos dias e devemos aplicar para as nossas vidas. Não é hora de desespero, mas de confiar e celebrar a vitória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é hora de desespero. Ele tem agora toda a história em suas mãos. É hora de confiar nele. É hora de celebrar o senhorio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A vitória de Jesus, o Messias, é o leão da tribo de Judá. Ele venceu o diabo, ele venceu o mundo, ele venceu o pecado e ele venceu a morte. Jesus só é apresentado aqui como o Messias vencedor, porque antes ele era o Messias sofredor, mas agora ele é o Messias vencedor.
Ele, só Ele, é agora o leão, porque antes Ele era o cordeiro. O cordeiro estava de pé, como tendo sido morto. Ou seja, mas Jesus está vivo, como tendo sido morto. Jesus está vivo, Ele está de pé. Eu acho maravilhoso aqui quando diz: o cordeiro estava de pé, como tendo sido morto, para mostrar que Jesus, Ele está vivo, está de pé, depois de ter passado pela morte, Ele continua vivo, está de pé, reinando e glorificado para todo sempre. E a sua vitória foi conquistada lá na cruz. Ele está no meio do trono. E o que quer dizer isso? Ele está no meio do trono. Quer dizer que Ele agora tem toda a autoridade sobre todo o universo, sobre tudo e sobre todas as coisas. Ele é digno de desvendar o sentido das nossas vidas, porque Ele é onipotente e porque Ele é onisciente. Quando aqui fala, diz, Ele tinha 7 chifres, como bem 7 olhos. Chifre é um símbolo de poder. Jesus tem todo o poder sobre os céus e sobre a terra e de conduzir toda a história. Como também 7 olhos, a plenitude de Deus. Ele é onisciente, Ele vê, Ele sabe, Ele conhece todas as coisas. Ele tem poder porque Ele vê, Ele sabe, Ele conhece todo o futuro. Ele é o Deus onisciente. Ele é digno de desvendar o sentido das nossas vidas. Por isso, não chores, que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Ou seja, só Ele agora tem a chave da interpretação da história em suas mãos. E Ele venceu, foi para isso. Por isso que Ele nos traz essa palavra de conforto. Descansem, não chorem, não se desesperem, meus filhos, minhas filhas, meu rebanho que está sobre a face da terra. Apenas continuem celebrando a minha vitória. Eu sou o Senhor. Que coisa maravilhosa. Portanto, amados irmãos, nós vimos aqui pelo menos essas 3 verdades. A grande pergunta da história: quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Nós vimos também que a impotência humana para desvendar o futuro, quando João cai num pranto só. Mas também nós vimos também a voz da esperança verdadeira que vem do céu. Não chores, que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Agora, em último lugar, quais são as implicações para as nossas vidas acerca dessas verdades? Quais as implicações de Jesus estar com o livro da história nas mãos? Pelo menos, quero destacar 3 implicações.
E a primeira delas se encontra no versículo 8. Veja o que é que diz. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostaram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouros, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Qual deve ser a nossa atitude diante e conhecendo todas essas verdades? Primeiro, isso deve nos levar a orar cada vez mais confiadamente. As orações dos santos fazem sentido diante daquele que tem a história em suas mãos. As orações dos santos chegam à presença do trono de Deus. Orar é falar com quem pode mudar as circunstâncias e transformar as pessoas para a sua glória. Diz aí o texto que os 24 anciãos e os 4 seres viventes, representando assim todo o povo de Deus e o mundo criado por Deus. Os 24 anciãos, representando as 2 alianças de Deus, as 12 tribos de Judá, ou de Israel, melhor dizendo, desculpe, de Israel, como também a nova aliança que foi firmada sobre os 12 fundamentos dos seus santos apóstolos. E os 4 seres viventes, representando toda a demais criação de Deus. Ou seja, o mundo, a criação de Deus, que foi amaldiçoado quando o homem foi amaldiçoado quando pecou lá no Éden, será redimido quando o homem também for redimido. É por isso que toda a criação une-se agora à igreja para louvar a Deus, pois ambas Deus é não somente Criador, mas também Redentor de todas as coisas. Deus há de redimir toda a sua criação e todo o seu povo, para um dia estarem para sempre com Ele. Devemos continuar orando. Não é hora de desesperarmos. O Cordeiro está com o livro da história em suas mãos. O nosso Senhor Jesus Cristo tem o controle de todas as coisas. As nossas orações fazem sentido e chega diante do trono do Cordeiro. Mas também tem uma segunda implicação para as nossas vidas. Versículo 9. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos. Preste atenção, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. A segunda implicação para as nossas vidas, conhecendo todas essas verdades, isso deve nos levar à evangelização. Cristo morreu, diz o texto aqui, para comprar com seu precioso sangue pessoas que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E o que quer dizer isso, amados irmãos? Há bilhões de pessoas que estão completamente distantes do Evangelho. Jesus morreu para que em todo o mundo
pessoas sejam salvas, redimidas pelo seu sangue. Isso deve nos levar e nos conscientizarmos cada vez mais à evangelização das pessoas que ainda não conhecem o Cristo Salvador. Sabem por quê, amados irmãos? É uma tarefa que Deus, Filho, o Senhor Jesus Cristo, concedeu para a sua igreja. Antes que Ele volte, antes da consumação do século, essa missão que Ele deu à igreja é intransferível. Ninguém pode fazer esta missão. Só a igreja, só foi dada à igreja para que evangelize todos os confins da terra. Porque Cristo, como diz o texto, Ele morreu para comprar com seu precioso sangue pessoas que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Nunca devemos dizer, já evangelizamos demais. Não! Enquanto tiver oportunidade, temos que evangelizar, temos que pregar a tempo e fora de tempo. Porque no céu, na glória para onde nós vamos, nós não temos quem mais evangelizar. Nós apenas serviremos o Cordeiro para todo sempre, sempre e sempre. Mas enquanto estivermos aqui, como igreja militante, nunca é demais evangelizarmos, falarmos de Jesus, falarmos para aqueles que estão aí perecendo por falta de conhecimento. Orarmos, nossas orações chegarão ao trono de Deus. Deve nos conscientizar cada vez mais de evangelização. E a terceira implicação, versículo 10, para as nossas vidas. O que deve nos levar a sabermos todas essas verdades sobre o Cristo que tem a história e toda condução do universo em suas mãos. Versículo 11. Vi e ouvi, João viu e também ouviu uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. E o versículo 12 nos diz: proclamando em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Terceira implicação para as nossas vidas, que somos conhecedores dessa verdade. Isso deve nos levar a termos consciência da nossa alta posição espiritual. Deve nos levar a termos consciência da nossa alta posição agora espiritual em Cristo Jesus nas regiões celestiais. O versículo 10 nos mostra: e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Meus amados irmãos, tem posição espiritual maior do que essa para nós? Fomos constituídos reinos. Nós já reinamos com Cristo espiritualmente, pois estamos sentados com Ele nos lugares celestiais e reinaremos com Ele plenamente depois da sua segunda vinda. Fomos constituídos por Ele sacerdotes,
Temos agora livre acesso à presença do Pai por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você quer privilégio espiritual maior do que esse? Antes nós não tínhamos isso. Precisávamos de quê? Na antiga aliança tinha o quê? Os sacerdotes, o sumo sacerdote que intercedia por nós. Mas Cristo, Ele abriu esse novo e vivo caminho para termos agora acesso direto ao Pai por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós somos sacerdotes e Ele é o nosso sumo sacerdote. Nós temos acesso ao Pai por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que aqui, amados irmãos, há uma coisa maravilhosa. O versículo 11 e o versículo 12 diz que nós devemos dedicar tudo o que somos e temos na causa do reino de Deus. Por isso, no versículo 12, os anjos ao redor do trono, os seres viventes, os anciãos, olha só, cujo número era de milhões, milhares de milhares, olha o que eles estavam proclamando, em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto. Digno de quê? De receber o quê? O poder. Mas Ele já é o Todo-Poderoso. Em outras palavras, a Ele seja o poder. Qual a aplicação que nós devemos fazer para as nossas vidas? A Ele devemos entregar tudo o que está em nossas mãos. Todo o poder ingerente que temos que entregar tudo nas mãos do Cordeiro. Mas também diz de receber o poder e riqueza, e Jesus precisa de riqueza. Ele é o dono da prata, Ele é o dono do ouro. A Ele seja a riqueza. E o que quer dizer isso? A Ele seja tudo quanto nós temos, os nossos bens, a riqueza daqueles que são comerciantes, a riqueza daqueles homens que são o quê? Empresários cristãos, aqueles homens de negócios, a riqueza também de todos aqueles que são o quê? Empregados. Entreguem tudo a Ele, porque Ele é digno de todas as coisas. O poder, a riqueza, mas também diz a sabedoria, mas Ele é a própria sabedoria. Ou seja, toda a nossa inteligência, por mais capaz que você seja, por mais inteligente que você seja, no seu saber, seus talentos, seus diplomas, suas habilidades profissionais, entregue tudo a Ele seja o poder, a riqueza e a sabedoria. Entregue tudo a Ele. Mas continua, e força. Mas Deus não é poderoso em poder? Ele não tem força ou não? Tem. Mas aqui, amados irmãos, aqui tem uma verdade profunda. A força da juventude até os últimos alentos da velhice. Enquanto você tiver força, entregue tudo a Ele, faça tudo para Ele, viva para Ele, porque Ele merece entregarmos tudo o que temos, tudo o que somos. Sabe por quê? Por isso que Jesus chama de toda faixa etária, jovem, adolescente, adultos, anciãos, porque no reino de Deus não há aposentadorias. Então entregue toda a força a Ele, se desgastem para Ele, trabalhe, vivam para Ele. Toda a força que você tem, dedique-se para o Senhor. Que coisa maravilhosa, amados irmãos.
E ele diz: a ele também seja a honra, a primazia, ou seja, o melhor de nós, o melhor do nosso tempo e o melhor da nossa vida. A ele seja a glória, só ele deve ser exaltado em nossas vidas. A ele seja o louvor. O culto deve ser prestado tão somente ao Senhor Jesus Cristo. E diante de todas essas verdades, diante da triste visão do nosso mundo que estamos vivendo, é preciso nós lembrarmos da soberania de Deus. Há um trono acima de todos os tronos do mundo. Há um ser eterno, absoluto, imutável, sustentando todas as coisas. Ele está sentado no trono e toda a criação, todos os remidos o adoram para todo sempre. E eu acho maravilhoso o versículo 13 e o versículo 14, que o louvor ao soberano Deus e ao Cordeiro contagiou toda a criação. Veja o que é que diz, versículo 13 e o versículo 14. Então ouvi, que coisa maravilhosa, amados irmãos, que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo. Olha só, João vê isso. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, novamente, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostaram-se e o adoraram. De todos os lados, convergindo louvor para o centro, onde o Pai e o Filho, o Deus Criador e o Deus Redentor estão sentados. É o louvor a Deus por sua soberania. Para que os propósitos divinos para a criação e para a igreja finalmente se cumprirão. Então, amados, a soberania de Deus na história. E finalizo dizendo o seguinte: o mal um dia será extirpado da criação de Deus. Os salvos serão libertos de todas as suas tribulações. O maravilhoso propósito de Deus alcançará a plenitude. E isso significa um verdadeiro e definitivo tempo de paz e prosperidade para o povo de Deus. Assim, João também podia se deixar contagiar por aquele louvor. Mesmo aprisionado na ilha de Patmos, como estava, mesmo vendo sua dura realidade do mundo em que estava vivendo, ao contemplar a realidade celeste, pela visão que lhe foi dada, João podia deixar o seu coração se encher de louvor e adoração ao Deus Criador e Redentor, porque Ele consumará todos os benditos propósitos para o mundo. Do mesmo modo, nós, os cristãos, hoje, embora enfrentando lutas e tribulações, embora assistindo cada vez mais o avanço do mal na sociedade pós-moderna, não devemos desanimar. Antes devemos exultar nas promessas de Deus. Devemos nos deixar contagiar pelo louvor celeste, pois aquele
que está sentado no trono e o Cordeiro estão no comando de todas as coisas, estão no comando do universo. Então, amados irmãos, que essas palavras possam nos confortar em dias tão difíceis pelos quais nós estamos vivendo. A situação pode estar caótica, mas devemos exultar, devemos celebrar a vitória do Cordeiro. Devemos continuar adorando aquele que sabe todas as coisas, aquele que tem o livro da história, da consumação de todas as coisas em suas mãos. Nada vai lhe pegar de surpresa, porque Ele já sabe, Ele conhece, Ele sabe todo o nosso futuro, e é futuro de paz, e é futuro de prosperidade. Confortemos-nos com essas palavras, e que Deus cada vez mais seja glorificado em nossas vidas. Deus abençoe a todos, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Deus soberano de todas as coisas. Amém.